E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A verdade é uma mentira útil. Certo? Na verdade é uma mentira útil, né? A gente está aqui no tempo da pós-verdade, e talvez seja um pouquinho perigoso eu falar isso, mas a verdade é uma mentira útil, né? Quando o mundo redondo mostrou que a gente podia circunnavegar e criar novas rotas comerciais, e essa importância de novas rotas comerciais é muito grande, essa informação se tornou importante, se tornou verdadeira em muitos aspectos, certo? Eu brinco que eu acho muito legal essa coisa dos terraplanistas de questionarem o status da verdade, né? O problema é que eles dão um passo para trás, não dão um passo para frente, né? E a gente questiona a verdade para dar um passo para frente, para conseguir uma coisa melhor, não para voltar para uma coisa que tinha pouca utilidade para a gente, né? Ou que não tem mais utilidade para a gente, certo? Se a gente acreditar na Terra plana, a gente tem que mudar toda a teoria da gravitação, né? Então, tem que mudar toda a nossa tecnologia, não tem sentido. Mas é que no final das contas, tipo, a verdade não existe. Porque ela é uma questão, tipo... Ela é uma construção. É uma construção, né? Isso. Tipo, tu fala, a gravidade Cara, existe. Ela não existe, ela é uma... Tem uma frase do Nietzsche percepção. que eu adoro, né? Eu acho muito difícil, eu acho muito perigoso a gente falar isso nesse mundo de pós-verdade, mas o Nietzsche vai perguntar assim, qual é a utilidade da verdade? Para que serve a verdade? Né? Para que a gente precisa da verdade, né? E é uma pergunta que eu não vou responder agora aqui, porque ela tem uma série de implicações, assim. Mas, na verdade, de certa forma, é um sistema de controle, né? Que faz a gente assumir uma crença, ser sugestionado por ela e assumir uma postura diante dela, certo? Então, por isso que eu falo que, no geral, as minhas crenças, elas são pragmáticas, utilitaristas, né? Elas servem para um determinado momento, né? Então, por exemplo, mentira, eu tenho alguns valores que para mim são importantes, né? Digamos assim que eu ainda não achei motivos para modificar eles. Por exemplo, eu sou um cara que acredita na inclusão, né? Na inclusão como um todo, na inclusão como um processo econômico, não inclusão de pessoas com necessidades especiais, né? Na inclusão das pessoas como recursos econômicos. Não sei se eu entendi o que isso quer dizer. O que é recursos econômicos para você? Dinheiro? Dinheiro, perfeito. Dinheiro não vale nada. Dinheiro é papel. Sim, é um né? pressuposto para funcionar. Exatamente. Depois a gente pode falar disso. Dinheiro é um papel que passou por uma operação estabelecedora, certo? O que é importante na economia são pessoas, certo? Pessoas que produzam e pessoas que consomem. A gente esquece disso. A gente foca a economia no dinheiro. Não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro é uma coisa simbólica, que serve para unir as pessoas, inclusive, certo? Por que o dinheiro é tão importante para a gente? Porque ele é uma coisa que não tem forma, ele pode ter qualquer forma. Você com dinheiro no bolso, sei lá, compra um relógio, uma passagem para Nicarágua, um iPhone, paga uma prostituta, né? Se sente bem com tendo dinheiro, melhora o teu status e a tua percepção de autorreferência, mas o dinheiro por si ele não tem um significado, ele não é uma coisa em si, ele depende de uma operação estabelecedora. O que é uma operação estabelecedora? É uma operação que vai ocorrer e vai estabelecer o valor do dinheiro para a gente, certo? Mas a economia é movida por pessoas. E a gente tende a ver as pessoas não como elementos que enriquecem o cenário econômico. A gente tende a ver as pessoas como elementos competitivos dentro do cenário econômico. E essa visão é uma visão totalmente deturpada, certo? Porque a gente não compete, a gente mais colabora que compete. Vou te dar um exemplo. Você conhece São Paulo? Já fui. Já conheço um pouquinho São Paulo. Se você quiser comprar eletrônicos, onde é que você vai em São Paulo? 25 de março, Santa Efigênia. Por quê? Porque tem muita gente vendendo lá. Vendendo a mesma coisa lá. Por que estão todos juntos? Vocês são competidores. Porque fica tudo num local só, atrai os consumidores para o mesmo local. Então não tem concorrência. O que tem aí?
Uma cooperação. Colaboração. Cooperação. Né? A gente tende a hipervalorizar o papel da concorrência, quando na verdade muitas vezes a gente, enquanto está competindo, está colaborando. Vamos pensar no esporte, certo? O esporte é um esporte onde a gente evolui individualmente ou a gente evolui coletivamente? Em que aspecto? O torcedor, o atleta? O atleta. O atleta. Isso. Pensando no desenvolvimento, por exemplo, vou falar do surf, que é um esporte, ou do skate, certo? A maioria dos novos atletas começa onde os antigos pararam. Entendi. Ou seja, o nível de desempenho deles é muito superior. Né? Por exemplo, quando eu vejo um cara que nem o Wesley, eu vejo um cara que está começando onde eu parei. Ele vai ser muito melhor do que eu. Ele é muito superior do que eu. Mas por quê? Porque ele tem ali eu embaixo, ali sustentando isso. Né? É muito interessante isso, porque a gente acaba... essa perspectiva do individualismo acaba fazendo a gente se cegar para essa coisa de como que a gente trabalha colaborativamente. Tem uma outra brincadeira, uma metáfora que eu uso, né? Imagina o seguinte, velho. Do que você é feito? O que você é feito? Carbono. Carbono, perfeito, perfeito. Carbono organizado, né? Sim. Não é qualquer carbono. Carvão também é feito de carbono, senão é um pedaço de carvão. O diamante também. O diamante também. Você se sentiu desvalorizado quando te chama de carvão, né? Não, eu sou diamante. Eu sou carbono sob pressão. Exato. Perfeito. Mas para e pensa, a gente é constituído de carbono organizado em estruturas orgânicas, certo? Em estruturas celulares. Né? Então você é constituído por trilhões de células. Eu posso tirar uma célula da tua pele, por exemplo, botar numa cultura, e essa célula vai continuar ali fazendo o que ela estava fazendo desde que eu dei as condições ambientais para ela agir. Ela vai continuar fazendo o que ela estava fazendo, as celulites delas, certo? Então, de certa forma, aquela célula, dadas as condições, ela pode viver individualmente. Mas ela não consegue viver individualmente se eu não der essas condições. Na verdade, ela precisa viver coletivamente. Então tá ali a célula da pele fazendo as coisas que ela tem que fazer, fagocitando alguma coisa, fazendo o ciclo de Krebs dela, produzindo proteínas. Até ela olha para o lado e tem outras células fazendo a mesma coisa. Ela tá cagando para essas outras células. Desculpa cagando aí, pessoal. Fica à vontade. Mas ela tá cagando para as outras células. Ela faz as coisas dela. Às vezes ela compete e às vezes ela colabora com essa outra célula. Ela compete por recursos e às vezes colabora, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento. Certo? Essa célula, a gente pode dizer, talvez ela tenha uma visão individualista. Ela não se identifique diretamente com ela, mas ela faz parte de uma rede de processamento, onde ela recebe e emite informações que são coletivas. Quando a gente está aqui discutindo isso, a gente faz parte de uma rede de processamento, também extracortical, certo? Que faz com que essas informações se perpetuem. Então, pensa numa coisa que é muito legal para mim. Por exemplo, quando eu vejo Wesley falando, eu identifico o meu discurso no Wesley. O Wesley fala muitas coisas que eu falo. O Wesley está me imitando? Não, de maneira nenhuma. É porque eu e ele somos atravessados pela mesma narrativa, pela mesma discursividade, pela mesma lógica. A gente preserva esse discurso. Eu vou morrer, o Wesley vai continuar com isso. O Wesley vai morrer e milhões de pessoas com quais ele contaminou vão manter essa lógica, esse discurso. Nós somos unidades de processamento de informação dispensáveis, certo? Mas a informação se mantém. Essa informação vai evoluir. A gente vai ficar no caminho, mas a informação se mantém. Da mesma forma que os genes. A gente pode pensar que alguns genes que nós carregamos no nosso corpo já estavam lá dos dinossauros. A gente pode pensar, inclusive, que a matéria que compõe o nosso corpo faz parte da poeira das estrelas. Certo? Então, na verdade, a gente é um momento da história. A gente é o meio, a gente não é o fim. É difícil assumir isso quando a gente tem uma perspectiva individualista, mas a gente é o meio, a gente não é o fim das coisas. Quando tu fala informação, é o que está lá escrito no papel ou é o que está
É o conjunto de experiências que tu tem dentro de ti. Quando eu falo em formação, é o conjunto de experiências que você tem dentro de ti que a gente está compartilhando agora. Não que a experiência que eu tenho vai ser exatamente igual à tua. Porque quando eu te passo essa experiência, você vai organizar ela a partir das experiências anteriores que você tem. Uhum. E essa modificação é interessante, porque essa modificação ajuda a preservar a experiência. Torna ela mais adaptativa e algum aspecto mais palatável para que você passe ela para frente. Selecionadas. Imagina quantas pessoas agora a gente está contaminando com essas informações e que estão tendo bugs cerebrais sobre isso, estão sendo impactadas efetivamente sobre isso. Isso é... Isso me leva... Toda essa volta, assim, me leva a pensar no propósito, cara. Parece que tipo, a gente vive para alimentar esse córtex de informação, assim, sei lá. A gente vive para manter a Não vida. o nosso córtex, mas não, o córtex... Não, a gente vive para manter a vida. Você vai passar, teus genes vão ficar. Você vai passar, a matéria do teu corpo vai ficar. Você vai passar, as informações que você processa vão ficar. Mas parece que a verdade que foi instaurada na sociedade é a verdade de que tu buscar o conhecimento e o desenvolvimento e alimentar esse grande córtex que a gente criou externo de inteligência é o propósito. Parece que isso é o que vai fazer a gente perpetuar a espécie. Parece que tudo que a gente faz é nesse sentido. Acredito que sim, mas essa questão de propósito a gente tem que olhar um pouquinho melhor para ela, né? Porque tem um propósito que é o propósito do organismo e tem um propósito que é um propósito que está ligado à tua experiência.